Olá a todos, eu sou o Vinícius Andrade, eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal do Paraná e eu vim apresentar o meu artigo intitulado Avaliando a encriptação especulativa em CPUs multicore. Antes de falar da encriptação especulativa, é necessário falar um pouco sobre a encriptação geral, principalmente aqui falar sobre o AES. O AES é um dos principais algoritmos de cifragem simétrica utilizados atualmente. Praticamente qualquer dispositivo possui alguma forma de implementação do AES. O AES ele é uma cifra de blocos. O que isso quer dizer? Um bloco para o AES possui 128 bits. Então você requisita que ele encripte 128 bits e ele te retorna um bloco de 128 bits encriptado. Caso você necessite encriptar mais do que 128 bits, é necessário utilizar os chamados modos de operação. E um modo de operação bastante importante é o chamado CTR, que ele possui como características a capacidade de realizar o pré-processamento dos dados e a capacidade de realizar o processamento paralelo dos dados. Bom, e a encriptação especulativa? O que é a encriptação especulativa? Na encriptação comum, quando você precisa encriptar os blocos 1, 2 e 3, você faz a requisição dos blocos 1, 2 e 3 e recebe a resposta dos blocos 1, 2 e 3. Na encriptação especulativa, você pede, por exemplo, os blocos 1, 2 e 3, já são preparados também os blocos 4, 5, 6. Ele estima que os blocos 4, 5, 6 vão ser requisitados no futuro e já deixa eles prontos. Então, quando você faz a requisição para o dado encriptado, ele apenas retorna porque o dado já está pronto. E a encriptação especulativa ela é possível de ser realizada devido às características de operação do modo de operação CTR, principalmente o pré-processamento. Porém, o processamento paralelo ajuda a melhorar a performance do método. E o que é a WASLib? A WASLib ela é uma biblioteca que foi criada para a realização da encriptação especulativa, porém em GPU. Para esse trabalho, foi realizada a implementação da WASLib para funcionamento em CPU, que, apesar de possuir menos poder de processamento do que as GPUs, você possui mais versatilidade, não precisando de uma placa de vídeo dedicada para realizar a encriptação, podendo praticamente colocar em qualquer computador e já funcionar diretamente. Bom, uma vez implementada a WASLib versão CPU, foram realizados testes preliminares. Estes testes foram realizados em memória RAM, simulando requisições a blocos em um arquivo. Quando você faz a requisição na WASLib, ela prepara um contexto. Esse contexto possui tamanho 4K. Então, para esses testes, foram realizadas requisições apenas de 4K. Embora no funcionamento real, em produção, requisições possam ser menores, porém o contexto sempre vai ter 4K. Então, para os testes, foi utilizado sempre o tamanho 4K. E no total, eram feitos 1 GB de requisição em cada experimento. Como os testes são feitos em RAM, foram necessários adicionar delays para simular o tempo necessário para acesso ao dispositivo de armazenamento se fosse um arquivo real em um HD ou um SSD, por exemplo. Os testes foram realizados em um i7 10700, que possui 8 núcleos e capacidade para 16 threads. Ele possui 2,9 GHz e 16 GB de memória RAM. O primeiro teste ele fez a comparação entre a vazão do método de encriptação especulativa e do método sem a encriptação especulativa, utilizando apenas a encriptação direta. Já no segundo teste, foram verificados os tempos das funções WASCTX e o WASEncrypt, que, como falei antes, existe um contexto. A WASCTX é a que agenda esse contexto para ser processado, e a WASEncrypt é a que retorna o bloco de 4K já encriptado quando ele é requisitado. Bom, aqui o resultado do primeiro teste. Te vê que em laranja o resultado do teste não especulativo, feito diretamente com a libcrypto, e em azul o teste usando a especulação. É possível ver que para um ou dois threads trabalhadoras, que são aquelas que preparam o contexto, a vazão é menor. Uma vez que a encriptação especulativa ela adiciona uma complexidade no sistema,
com poucos trabalhadores para preparar os contextos, você tem uma perda de desempenho. Porém, com um número maior de trabalhadoras é possível ver que a vazão se torna bem maior do que aquela encontrada no processamento direto. Também é possível ver que com 8 threads trabalhadoras, a vazão é menor do que com 4 threads trabalhadoras. Isso se dá pelas limitações da CPU. Então a CPU começa a gargalar. No próximo teste a gente consegue ver os valores da WAS CTX, da WAS Encrypt e da vazão. A gente consegue ver que a WAS CTX mantém um valor praticamente constante, não variando muito com o número de threads cliente, pois ela simplesmente agenda os contextos. E a WAS Encrypt ela tem um aumento com o aumento da carga. Isso se dá porque, caso o contexto não esteja pronto, é necessário aguardar que o contexto fique pronto. Então, isso se reflete no tempo necessário para a função e, em consequência, na vazão total apresentada. Bom, e é isso. Como conclusão, foi verificado que o comportamento das funções é o comportamento esperado para elas e que são necessárias revisões para melhorar o desempenho. Porém, os testes preliminares já mostram a viabilidade do sistema, né, para a utilização da encriptação especulativa em CPU. E como trabalho futuro, a WASLib CPU será utilizada na implementação de um sistema de arquivo criptografado, sendo incorporada a EncFS++. Muito obrigado por assistirem o vídeo.